Bom dia ou boa tarde, mais uma vez, a depender do período do dia que você esteja assistindo. Sou a Pro Miraci, do terceiro ano matutino e vespertino, e vamos para a nossa aula de língua portuguesa, classe gramatical. Tudo que nós falamos, as palavras que nós falamos, pertencem à classe gramatical. Apesar da gente não precisar dizer, agora eu vou falar um substantivo, agora eu vou falar um adjetivo, agora eu vou falar um verbo. Não, nós não fazemos isso. Simplesmente nós falamos e depois nós analisamos, depois da escrita, ou de parar para pensar, vamos ver os tipos de classes gramaticais que falamos. Então, as classes gramaticais são elas: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo, preposição, conjunções e advérbios. Né? Substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe, a todos os seres que existem, e sofre classificações, como nós vimos na aula, de tipo de substantivo, de acordo com o que se quer especificar, certo? Substantivo. Adjetivo é a palavra que diz como a coisa pode ser, o substantivo pode ser. A Pro está falando com linguagem simples para vocês compreenderem, certo? E o que é verbo? É ação praticada ou sofrida por esse substantivo, certo? E o que é? Aí vem substantivo, adjetivo, verbo, certo? Pronome é a palavra que eu uso no lugar do nome. Ao invés de eu dizer Maria, eu digo ela. Ao invés de eu dizer João, eu digo ele. Tem um grupo de pessoas e eu estou envolvido, eu digo nós. Tem um grupo de pessoas e eu não estou no meio, eu digo vós. Só tem um grupo de homens, eu digo eles. Então são palavras que eu uso no lugar do nome de determinado ser, principalmente quando se refere à pessoa, certo? Pessoa ou ser. Eu tenho também os artigos, que as palavras são palavras pequenas que eu uso na frente do substantivo da coisa para dizer se é masculino ou feminino. O lápis eu uso o para dizer que ele é masculino. A caneta, certo? E existe também o plural, como nós vimos na aula passada. Os e as. Se é mais de um lápis, os lápis. Se é mais de uma caneta, as canetas. Uma caneta, umas canetas. Então, nesse momento, quando eu digo uma ou umas, tá, pode se referir à quantidade ou à especificidade do gênero. Por isso que ele recebe o nome, nós vamos ver daqui a pouco, de artigo indefinido. Então, temos também as preposições, conjunções, interjeições e advérbio. As preposições são as palavras que eu uso para ligar, a palavra que eu uso para ligar duas palavras entre si de uma frase. Quando eu digo café com leite, esse com eu uso para ligar, para eu saber que é um café misturado com leite, certo? Mas se eu digo café com leite e manteiga, então, aí esse i é uma conjunção, hoje eu estou ligando a primeira frase à segunda frase, porque eu poderia parar café com leite e pronto. Eu só acrescentei o i, manteiga, porque eu quis, mas eu já tenho uma frase. Então, vocês vão ver as preposições nas atividades que vocês vão receber, vocês vão ver as preposições, as conjunções, os artigos, quem são eles, por que são, não é? E eu tenho as interjeições. Interjeições são aquelas palavras que eu uso para representar, vamos dizer assim, tristeza, alegria, tá? Assim, para representar sentimentos. São pequenas palavras ou frases, pequenas expressões para indicar. Quando eu digo cuidado, uma placa lá dizendo cuidado, é uma interjeição. Bravo! Estou gostando. Então, quando eu digo coragem, vai em frente, força, ufa, cansada, né? Credo cruz. São as interjeições, elas são fáceis de se identificar pelo fato de ela expressar algum tipo de sentimento, tristeza, cansaço, né? Alegria, decepção, cumprimento. Então, elas são. Então, vocês vão receber uma atividade dessa. Nesse caso aqui, eu só tenho nessa atividade a preposição e a conjunção e a interjeição. Então, vocês vão separar, tá vendo? Essa atividade. Chegar aqui embaixo vai dizer o que é preposição, o que é conjunção, o que é interjeição, né? E mais à frente
vocês vão separar cada uma delas, né? Classe. Deixa eu ver aqui. Ó, continuando, desculpem. Aí eu vou continuar. Nesse retângulo aqui, eu vou escrever as preposições. Aqui, as conjunções. E aqui, as interjeições. Então, quando vocês forem fazendo isso, vocês vão desenvolvendo e criando intimidade com essas classes gramaticais. E aqui, eu tenho dos artigos que eu acabei de explicar. Os artigos. Dá até para gravar. O, a, os, as, uma, uns, uma. Singular e plural, de acordo com o número. Se é singular, é porque só é um. Se é plural, é porque é mais de um. Então, eles estão divididos em artigo definido e indefinido. Definido, repetindo novamente, é porque ele define o gênero. Caderno. A, caneta. Os, caderno. As, caneta. Agora, quando eu digo uma caneta, eu posso estar falando de quantidade ou de gênero. Então, por isso que chama indefinido. Ele deixa indefinida. É gênero. Masculino ou feminino ou é quantidade? Então, vocês vão... E aí eu tenho os pronomes, artigo... E aí dos artigos eu tenho artigo definido masculino singular, artigo definido feminino singular e plural. Masculino e feminino plural, masculino e feminino singular. E aí eu tenho, vocês vão classificar, vai usar AIMP para artigo indefinido masculino plural. ADFS para artigo definido. Vocês vão ler os artigos e botar as siglas iniciais aqui. E aí eu venho para os pronomes. Aquele que eu falei que substitui o nome. Por isso que chama pronome pessoal, porque se refere à pessoa. Eu sou uma pessoa, tu é uma pessoa, ele é uma pessoa, ela é uma pessoa, nós somos pessoas, vós somos pessoas, elas são pessoas, eles são pessoas. Então, esses pronomes chamam pronome pessoal do caso reto. Por quê? Porque se refere às pessoas, só para as pessoas. Mas eu tenho também os pronomes pessoal do caso oblíquo, que pode substituir o pronome pessoal do caso reto. Ó. O eu posso substituir por mim, minha, eu, mim, comigo. Ó. Então, pronome oblíquo é aquele que substitui, mas que dá o mesmo significado, né, do reto. E aí aqui eu tenho também o pronome demonstrativo, é aquele que demonstra as coisas, aquele, aquela. Né? E tenho também os pronomes possessivos, que dá a ideia de posse, de propriedade, meu, minha, seu, sua, teu, tua, nosso, nossa, vosso, vossa. E também os pronomes interrogativos, que se refere à interrogação. Quem, qual, quais, quantos. E também os pronomes indefinidos, que é mais ou menos como aquele dos artigos definidos, que não define se é quantidade ou se é gênero. E aí eu tenho vários deles, alguma, nenhuma, eu não especifico. Entre é indefinido, porque eu não sei quem são essas pessoas, nenhuma. Muito. Quem são esse muito? Quer dizer, não define quem são as pessoas, são muitos, mas eu não sei quem são elas. Certo? Aí também nessa atividade vocês vão separar, botar aqui, escrever os pronomes pessoal do caso reto, do caso oblíquo, demonstrativo, possessivo, interrogativo e indefinido. Ok?